Olá, família Querendo. Estamos aqui novamente para contarmos mais uma história arrepiante. Vocês já ouviram falar do Reiki? Um demônio humanoide de pele cinza e costuma aparecer em lugares esquisitos? Se ficou curioso para saber mais sobre ele, se relaxe na cadeira, apague as luzes e vamos para a história. Lendas urbanas existem em todos os lugares do planeta. Isso é um fato. Muitos podem ser similares, mas cada uma tem sua peculiaridade. Nos Estados Unidos, um dos países mais repletos de lendas sobrenaturais, uma lenda urbana assusta pessoas durante muitos anos e causa intriga e medo até nos mais céticos. É a lenda do Reiki. O demônio Reiki é descrito como ser de aproximadamente 1,80 m, pele cinza, aparência humanoide, cabelos negros e em pouca quantidade, olhos completamente pretos, grandes garras capazes de mutilar um corpo em poucos minutos e dentes afiados. Em algumas versões, o demônio é careca e não tem garras em suas mãos. De acordo com a lenda, pessoas que se encontram acidentalmente com o Reiki são vítimas de uma morte dolorosa após algum tempo de sofrimento. Ele geralmente aparece durante a noite em locais sombrios e pouco habitados. Quando ele aparece para sua vítima, ele a encara com seus olhos negros e sua aparência é assustadora, causando um terror psicológico tão grande que a maioria das vítimas sequer consegue se mover. Durante o verão do ano de 2003, no nordeste dos Estados Unidos, essa estranha, demoníaca criatura foi avistada e causou pânico em pequenas cidades e um grande alvoroço na mídia sensacionalista. Os primeiros relatos do avistamento da criatura vêm da área rural do estado de Nova York. Também houve registros da criatura macabra em Idaho, onde supostamente testemunhas afirmaram que conseguiram fugir do terror e dos terríveis ataques do demônio. Em 2003, surgiu uma intensa investigação para descobrir vítimas e a origem do demônio. No início de 2006, a colaboração entre as vítimas já tinha acumulado quase 2 dúzias de documentos datados entre o século XII e hoje, abrangendo 4 continentes. Em quase todos os casos, as histórias eram idênticas. O Reiki age de forma bastante perturbadora. Em sua primeira aparição, ele deixa sua vítima ir embora, causando a falsa sensação de segurança após o trágico evento. Dentro de algumas noites depois, o Reiki entra na casa da vítima infeliz e ela desperta ao ver o monstro olhando para ela dos pés da cama. A partir desse momento, o Reiki vai fazer aparições regulares. Um dos documentos do inquérito sobre o Reiki é uma nota de suicídio de 1964, que diz o seguinte: enquanto me preparo para tirar a minha vida, eu sinto que é necessário retirar qualquer culpa ou dor que eu possa introduzir através deste ato. Não é culpa minha e nem dele. Não consigo dormir sem medo de acordar e encontrar novamente com ele. Adeus. Eventualmente, o Reiki mata e estripa a vítima com suas garras longas e se alimenta com os órgãos internos. Aqueles a quem o Reiki não mata são levados à loucura e geralmente acabam se matando. Avistamentos e encontros com o Reiki são constantes, principalmente na América do Norte. O Reiki foi destaque em um documentário intitulado Monstros e Mistérios da América. Claro que o Reiki foi inventado, não passa de uma lenda urbana. Em 2005, o grupo de usuários do fórum iniciaram um tópico intitulado Ei, vamos fazer um novo monstro. Aparência, características e comportamento do monstro foram criados pelos usuários do fórum e em seguida, lentamente, foram criados relatos de pessoas que teriam sido atacadas pelo monstro. Em 2006, contos sobre a criatura começaram a se espalhar pela internet e as pessoas começaram a acreditar que ele era realmente o verdadeiro monstro. Aqui temos um depoimento de uma testemunha, em 2006. 3 anos atrás, eu tinha retornado de uma viagem até as cataratas do Niágara com minha família para o dia 4 de julho. Nós estávamos todos exaustos após um longo dia de estrada. Então, meu marido e eu botamos as crianças na cama e encerramos a noite. Por volta das 4 da manhã, eu acordei, achando que meu marido acordará para usar o banheiro. Eu aproveitei o momento para pegar de volta as cobertas, mas tudo que eu fiz foi acordá-lo no processo. Eu me desculpei e disse a ele que eu pensava que ele tinha saído da cama.
Quando ele se virou para mim, ele ofegou e puxou seus pés tão rápido do fim da cama que seus joelhos quase que me derrubaram. Ele me agarrou e não disse nada. Quando meus olhos se acostumaram ao escuro, fui capaz de ver o que causou essa reação nele. No pé da cama, sentado e nos olhando, eu estava o que parecia um homem nu, ou algum tipo de cachorro grande, mas sem pelos. Seu corpo estava contorcido de um jeito perturbador e desnatural, como se ele tivesse sido atropelado ou coisa parecida. Por alguma razão, eu não estava instantaneamente com medo dele, mas com pena de sua condição. A essa altura, eu estava achando que nós deveríamos ajudá-lo. Meu marido estava em posição fetal, ocasionalmente olhando para mim, depois para a criatura. Em um movimento agitado, a criatura cambaleou em volta da cama, chegando a ficar a uma distância de mais ou menos 30 centímetros do meu marido. A criatura estava completamente silenciosa por uns 30 minutos, ou 5 segundos talvez, mas pareceu mais, olhando para o meu marido. A criatura pôs sua mão em seu joelho e correu em direção ao corredor e de direção ao quarto das crianças. Eu gritei e corri para o interruptor, planejando pará-lo antes que ele machucasse as crianças. Quando eu cheguei no corredor, a luz do quarto era o bastante para vê-lo agachado e debruçado sobre a uns 6 metros de distância. Ele se virou para mim e me olhou diretamente, coberto de sangue. Eu liguei a luz do corredor e pude ver minha filha Clara. A criatura desceu as escadas rapidamente, enquanto eu e meu marido corremos para salvar nossa filha. Ela ficou gravemente ferida e disse suas últimas palavras. Ele é o Reiki. Meu marido caiu com o carro num lago enquanto levava nossa filha às pressas ao hospital. Ele não sobreviveu. Como era uma cidade pequena, a notícia se espalhou rapidamente. A polícia foi de grande ajuda no começo, e o jornal local ficou bastante interessado também. Entretanto, a história nunca foi publicada e a TV local nunca mostrou a notícia. Por vários meses, eu e meu filho Justin ficamos em um hotel perto da casa dos meus pais. Depois de decidir voltar para casa, eu comecei a procurar respostas para mim mesmo. Eu eventualmente encontrei um homem na cidade seguinte que tinha uma história parecida. Nós nos contatamos e começamos a falar sobre as nossas experiências. Ele conhecia outras 2 pessoas em Nova York e tinham visto a criatura, que nós passamos a chamar de Reiki. Nós 4 precisamos de 2 anos de procura de material na internet e cartas para conseguir uma pequena coleção no que nós acreditávamos de ser aparições do Reiki. Nenhuma das informações nos deu nenhum detalhe suficiente, história ou pista. O diário tinha um artigo envolvendo o Reiki nas 3 primeiras páginas e nunca mais mencionaram ele. O diário de bordo não explicou nada sobre o encontro, apenas falando que o Reiki mandou eles irem embora. Aquela foi a última parte do diário. Haviam, entretanto, evidências de que a criatura visita a mesma pessoa várias vezes. Várias pessoas retrataram ter se comunicado com ela várias vezes, incluindo a minha filha. Isso nos levou a pensar se o Reiki nos visitou algumas vezes antes do nosso último encontro. Eu pus um gravador do lado da minha cama e o deixei gravando enquanto eu dormia. Todas as noites, por 2 semanas, eu chequei todos os sons do meu quarto e me enrolando na cama todo dia quando eu acordava. No final da última semana, eu estava meio acostumado com o som de dormir, enquanto eu escutava o som 8 vezes mais rápido que o normal. Ainda assim levava cerca de 1 hora por dia. No primeiro dia da 3ª semana, eu pensei que tinha escutado algo diferente. O que eu encontrei foi uma voz estridente. Era o Reiki. Eu não consigo escutar aquilo tempo bastante para transcrevê-la. Eu ainda não deixei ninguém escutar a gravação. Tudo que eu sei é que eu escutei isso antes. Eu acredito que ele estava falando enquanto estava em frente ao meu marido. Eu não me lembro de escutar nada naquela hora, mas, por alguma razão, a voz do gravador automaticamente me lembra aquele momento. Os pensamentos que devem ter passado pela mente da minha filha me deixam muito frustrada. Eu não vi o Reiki desde que ele arruinou a minha vida, mas eu sei que ele está no meu quarto enquanto eu durmo. E eu sei e temo que uma noite eu acordarei e verei ele me observando. E aí, família caramba? Curtiram o vídeo? Bem assustador, não é? Não se esqueçam de deixar o like e compartilharem o vídeo. Se inscrevam no canal
e deixem sugestões de vídeo para eu trazer aqui para vocês. Até o nosso próximo encontro.